Alvíceras. Professor Ronaldo Prestes. Jordão Prestes. Jordão, o que seria Gerdaui? Já Continuou você com essa história, Ronaldo. Quem francês? Jordão, Jordão tá nosso, bonito, né? Lógico. Nosso. E É. nome de um rio importantíssimo da Palestina. Sim, é verdade. Ronaldo, estamos voltando depois Um grande do primeiro prazer. exame de qualificação. Exatamente. Né? E algumas Valeu a pena? Valeu muito a Para pena. o aluno também? Para o aluno, principalmente para o aluno, valeu demais para ele. Reverberou muito. Detalhe, os podcasts reverberaram. Isso é Que importante. maravilha. Né? Não, e teve gente que falou assim, eu só consegui conceituar porque Você assistiu aos podcasts. se acertou uma questão a mais, passou de 42 para 43. Sim. É o que eu digo para eles, uma questão muda a sua vida, não é? É verdade. Essa frase é perfeita. Não é só mudou o seu processo de preparação, não. Porque se você conseguiu 43, tem chance de passar para medicina. Sim. E se você passar para medicina, você faz a opção por medicina e não por enfermagem, fisioterapia, nutrição, muda a sua vida. Ou seja, os podcasts, eles de grande monta, comecei. Eles de grande monta foram vaticinadores, a tal ponto que a questão central, né, eu vaticinei aqui, eu disse, eu paro de dar aula se não cair verossimilhança. Fabrício, foi a primeira questão da prova, a primeira da Nós UERJ. duvidamos aqui, né? Ronaldo, você está dizendo que para de dar aula. E foi a primeira questão do gente livro. Tem que... Pelo amor de Deus. Paradoxo. O paradoxo também caiu. Paradoxo, E isso a gente insistiu caiu, muito nisso, sim. né? Porque foi o que voltou Bastante. para o edital. Valeu a pena, né, Ronaldo? Valeu muito a pena. E agora tem o pessoal aí que vai fazer, que ficou pertinho lá, o pessoal do curso. Até me perguntaram, Vladimir, o que vocês vão fazer para o segundo exame? Acabou? Eu falei, não, tem 3 simulados inéditos, Exatamente. o Ronaldo está fazendo as questões, tem um pronto já. Já tenho 40 questões prontas. Inéditas. Você é rápido. 40 já. Ligeiro. Já aprovisionei o nosso primeiro simulado com 14. Não, 14 não, com 9. As outras são de linguagem também dos temas que a gente está trabalhando ali em cima de figuras, de funções. Que serão questões serviçais dos próximos simulados, né? E também das minhas aulas que eu vou dar sobre... Porque tem as questões que você vai fazer por fora também. Maravilha que é um romance... Machadiana. E por falar literatura machadiana realista. Realista, naturalista. Maravilha. Tem o dado do naturalismo aqui que eu quero comentar daqui a pouco. Mas, já que nós vamos falar sobre a obra, o senhor tem uma chamada obrigatória a fazer com o lema por favor. Não, sim, é porque a gente estava falando agora, é verdade. Pelo a gente estava falando né? aqui, estamos fazendo esse trabalho, estamos gravando esse podcast para que o aluno que não conseguiu conceituar consiga na prova de setembro. Então, aos alunos, as batatas. As batatas, pela espetacular. As batatas. As batatas. Agora não haverá vencidos. Só vencedores. Antítese. A antítese também. Inclusive, essa frase, tem uma frase que fala disso. Porque aos vencidos, ódio e compaixão. Né? O lema é aos vencidos, ódio ou compaixão, né? Ou compaixão. O que marca muito bem essa alternância. Que é mais uma antítese. O ódio das pessoas. Eu entendi isso. O ódio das pessoas ou a compaixão. Pode ser que eu acho. E aproveitando, fazendo um gancho, eu acho que antes de qualquer coisa eu quero chamar a atenção para essa garotada e para todos que assistiram ao podcast. É o seguinte: a UERJ tem por costume, no segundo exame de qualificação, cobrar aquilo que ela não cobrou no primeiro exame de qualificação. Então, essa visão ela é importantíssima. O que significa, por exemplo, que não vão cobrar mais o paradoxo cobrado no primeiro exame. Sim. Né? Não vão cobrar a verossimilhança ou a inverossimilhança, porque é cobrado no primeiro exame. Grandes probabilidades. E aí, por favor, Fabrício, você pode marcar esse momento? Entendeu? Param de dar aula. Aquele corte. Peraí, calma. Ronaldo vai fazer de novo, com calma aqui, para o Fabrício poder fazer o corte. Professor Ronaldo Jordão Prestes. Eu paro de dar aula se não cair metalinguagem dessa vez do segundo exame de qualificação. Eu vou deixar você repetir, porque eu vou me calar aqui para não ter problema, facilitar a vida do Fabrício na hora do corte. Então eu paro de dar aula se dessa vez no segundo exame de qualificação não cair a metalinguagem, os métodos de argumentação que estão aqui num trecho que eu vou ler do romance Kim Casboba. Indutivo, dedutivo?
Dialética. E a dialética. Mas fala da dialética, eu não lembro. Não, fala. Mas eu vou explicar o que é dialética, mas a dialética não é um método de argumentação. Sim, não. mas está dentro ali da mesma parte do edital, né? Sim, da mesma parte. Eu vou explicar isso direitinho. Então, eu estou apostando em 3 grandes imagens. A imagem, quando eu falo imagem, é fenômeno, eu não estou falando de figuras de linguagem. Pode até vir assim, mas estou apostando na metalinguagem agora, estou apostando nos métodos de argumentação e na belíssima figura da metonímia, que tem tudo a ver com a filosofia do humanitismo, do humanitas latino. Tem a ver com o humanitas latino, que o Machado de Assis vai abordar aqui na obra maravilhosa Quincas Borba. Anote aí, paro de dar aula, eu quero que seja bem reiterado isso, porque é isso, meu querido, vai aparecer, e eu vou tripudiar como sempre. Realismo, né? Realismo. Gostei do jogo aí, é o realismo, exatamente, gostei disso. E a metonímia também, porque ele pode dizer, no primeiro exame, você leu Veríssimo, agora você leu Machado. Agora sim, é isso aí. O autor pela obra é a metonímia. Exatamente, o autor pela obra. Eu estou olhando aqui, Ronaldo, o pessoal tem uma colinha aqui que a gente tem que falar, mas assim, hoje... Vou deixar você falar, Ronaldo. Claro, você, especialista, já leu várias obras do Machado, então, especialista na literatura e na pontuação machadiana. Pontuação machadiana é tudo, né? Muito ponto e vírgula. Muito ponto e vírgula, muito 2 pontos estilísticos, com 2 pontos inesperados de formas que o senhor aprendeu muito bem a usar também. Estou aprendendo. O senhor usa muito bem os 2 pontos. Uma pontuação irrepreensível. A pontuação, eu sempre digo, ela tem uma parte técnica e ela tem uma parte estilística. Só vai conseguir engendrar a pontuação estilística quem tem uma sensibilidade estética. E o Machado tinha essa sensibilidade estética, você tem essa sensibilidade estética, eu tenho, não são muitos que têm. Então a gente começa a criar muito na pontuação. E essa obra aqui é maravilhosa. Agora, tem gente que não gosta justamente por ser uma linguagem mais formal, né? Sim. A gente tem mais, de repente, dificuldade de ler. Mas engraçado, eu estava dando uma aula essa semana passada, falando sobre pontuação, e eu dizia isso. Um texto bem pontuado, porque pontuar é fácil. O que é pontuar? O pessoal jogar na gramática mental de cada um dos nossos alunos aqui, dos nossos ouvintes, para pensar sobre isso. A gramática mental. Eu vou entrar na gramática mental de cada um. Pontuar é procurar a estrutura mínima, que é sujeito, verbo e complemento. O rapaz comprou um carro, você tem essa estrutura mínima, sujeito, verbo e complemento. Você pode fazer qualquer inserção aí. O rapaz ontem, vírgula, pela manhã, vírgula, num momento de grande desejo, vírgula, comprou, né, apressadamente um carro. Eu posso estender essa estrutura. Na hora que eu estendo, se eu compreendo, escreve bem quem percebe estrutura mínima do período simples, que é sujeito, verbo, complemento, e do período composto, que é a oração principal, as subordinadas. E aí você tem liberdade para fazer inserções. Então eu digo que pontuar é fazer inserção. Pontuar corretamente é fazer intercalação. E sempre que você fizer uma inserção entre o sujeito e o verbo, você vai ter que colocar entre vírgulas. Entre o verbo e os complementos, você vai ter que colocar entre vírgulas. Aí fica um texto tão bem pontuado que traz clareza de ideias para o leitor. O texto fica muito inteligível e pode chegar às raias do estilo. Tem que tomar cuidado para não esquecer a segunda vírgula, que senão com a primeira tem o sujeito, o verbo ali. Pode. Aí cometeu. Às vezes os alunos fazem isso, eles cometem essa falha. Né? Abrem a inserção com a primeira vírgula e não fecham com a segunda. Fecha. Aí fica esquisito. Pode ser que consiga dar sentido, você consiga dar sentido se não colocar nenhuma das duas, né? Mas se colocar uma, tem que colocar outra. Agora, essa história da formalidade que a gente está falando aí, eles podem fazer referência a essa linguagem com as mesóclises, por exemplo? Podem, até porque no primeiro exame eles não cobraram essa questão das variantes de registro, dessas variantes da comunicação linguística. Eles não cobraram, pode ser que eles cobrem, porque isso aqui não deixa de ser um texto clássico. Embora seja um texto antirromântico, porque é uma obra realista, naturalista, mas não deixa de ser uma obra clássica. Então eles podem fazer uma referência assim, eles podem cobrar a questão da mesóclise, a questão da apossínclise, eles não vão cobrar a toponímia, a colocação do pronome oblíquo, eles não vão fazer isso, mas eles podem fazer uma referência a esse uso mais formal, clássico, mais oratório, mais erudito, que eles podem fazer.
Eu estava pensando nessa questão dos estilos de época, comentando esses dias com alguém, e surgiu essa ideia de, mas um estilo é antagônico ao outro. É assim, porque se não fosse antagônico, não teria mudado o estilo. Saiu de romantismo para realismo. Exatamente. A história é diferente. E o Machado, me corrija se eu estiver enganado, ele foi um autor romântico também. Ele começou com romantismo. Tanto é que numa das obras mais românticas dele, bem no início da produção literária dele, Helena, a primeira produção literária, uma das primeiras, ele é romântico, é um autor romântico. Depois envolvido, né, por essa realidade, a realidade que ele estava inserido, né, quando houve a explosão das ciências propriamente ditas, como a biologia, a química, a psicanálise, aí então ele acaba se envolvendo, né, com essa realidade toda e acaba fazendo essas obras todas realistas, naturalistas. Eu não consigo separar esse binômio. Deixar bem claro, eu não consigo falar obra realista. Sim, eu não vou pegar, por exemplo, o Aloysio Azevedo, né, o Curtiço, e dizer assim, não, o Curtiço é eminentemente naturalista, para mim é realista naturalista. Entendi. O que separa o realismo do naturalismo é muito tênue, isso é muito delicado, é muito complexo. Então eu prefiro usar o binômio realismo-naturalismo. E aí você tem a tríade realista-naturalista do Machado de Assis, que foi Memórias Póstumas de Brás Cubas, Dom Casmurro e o Quincas Borba. Não sei se você conhece uma expressão chamada spin-off. Não, nunca ouvi falar em spin-off. Spin-off é quando você... É uma expressão inglesa. E a gente utiliza quando você pega um autor de um livro, um autor não, um personagem de um livro e cria um outro livro com esse personagem. Ele passa a ser o protagonista, que não é bem o caso. Não é bem o caso do protagonista, a gente vai falar disso, mas vou dar um exemplo para o pessoal que acompanha a série. Mas não deixa de ser... porque tem o Rubião também, né? O Rubião é o protagonista. Mas tudo gira em torno do Quincas Borba. Dos dois. Quer dizer, não adianta falar, não, o Rubião é o protagonista. Não, também não deixa de ser protagonista do Quincas Borba. Embora tenha tido pouca aparição no romance, com que leva o nome dele, o título dele. Ainda tem isso, leva o nome dele. É isso aí. Não é Rubião, o nome da obra não é Rubião, é Quincas Borba. É isso aí. Então ele não deixa de ser protagonista. Que é o caso do filme X-Men, e depois eles fazem um filme com Wolverine. Ele pega um personagem ali que é muito querido, que tem muitos fãs. Vamos fazer agora só com Wolverine. Ou então a série 01 da internet, aí, a série mais querida, que é Breaking Bad, de um professor de química eu não sabia, viu, que produz metanfetamina. Não, a série é maravilhosa. O pessoal de casa com certeza já viu. E depois eles fazem com um personagem importante, que não é o protagonista, que é o advogado. Eles criam uma série em que ele é o protagonista. Esse é o spin-off. Então é o spin-off e o Quincas Borba, que foi em relação à memória um dos personagens da obra Memórias Póstumas. Era amigo, inclusive, do... Ah, meu Deus. Do Rubião? Não. Memórias Póstumas. Ah, sim, Brás Cubas. Brás Cubas, isso. Amigo do Brás Cubas, e depois vem a ser, né, um dos protagonistas da obra que leva o nome dele, Quincas Borba. Então, esse spin-off, eu não sabia do spin-off. Sua cultura gostei dessa, spin-off. Eu acho que esse nome foi o nome mais comum, né? O Quincas. Hoje é difícil, né? Qual é o seu nome? Quincas? Eu nunca ouvi, sinceramente. Não, porque tem. Comum? Porque tem o Quincas Berro d'Água também. Tem Quincas Berro d'Água, é verdade. Não lembro de quem é. Não lembro também agora. A morte de Quincas Berro d'Água. Inclusive tem um filme maravilhoso. É um modernista. É modernista? Eu acho que é. Mas eu não... Por exemplo, dois clássicos da literatura com o nome Quincas, por isso que eu estou imaginando. Exatamente. Eu não sei se é um apelido do Joaquim, estou chutando. Não sei, vou até procurar saber. De repente. De repente, é isso. Mas é isso, Ronaldo, tem muita coisa para a gente analisar, falar aqui. Vamos falar das coisas nevrálgicas desse romance. O importante é o nosso ouvinte, nosso aluno, estar preparado para fazer essa prova. Ele se inteirar do romance, de que trata o romance. É isso, né? Porque não adianta imaginar
que vocês vão depender apenas daquele corte, Sim, porque sim, não, eles vão exatamente. cobrar Sim, a sim. história também, como aconteceu na Vão crônica. cobrar o contexto. Se eu não me o engano, na contexto. crônica do Falcão, inclusive, Sim, tinha... Sim. Não, em três questões, a UERJ cobrou a questão contextual mesmo. O contexto vai ser importante. Sim, tem que ter uma noção, tem que fazer a leitura. Tem que fazer a leitura. Enquanto estão assistindo aí, vão marcando. Deixa eu só começar com a geografia claro. da BR-040. BR-040, todas as rodovias que começam com 0 são rodovias que passam por Brasília. Que legal isso. Rodovias que começam com 1, são rodovias norte e sul, BR-101. Começam com 2, elas são leste-oeste, 3 são diagonais, rodovias que começam com 4 são rodovias de ligação e 0 passa por Brasília. E a BR-040 vai na direção de Juiz de Fora, Barbacena, Belo Horizonte, Brasília. E a história está nesse eixo BR-040, que não existia na época, não tinha rodovia com esse nome, mas porque ela vem de Barbacena para o Rio de Janeiro e volta para Barbacena. Essa eu não sabia. Mas não é isso que acontece? É isso que acontece. E em Barbacena, uma cidade histórica importante. A história começa em Barbacena, depois ela migra para o urbanismo do Rio de Janeiro, e depois desfecho, né? O desenredo da história é o retorno à Barbacena. O momento do Rio de Janeiro é o momento que ele tem dinheiro. Acaba o dinheiro, ele volta para Barbacena. Volta para Barbacena. Ele fica duro sem dinheiro, não volta para Barbacena. Isso mesmo. Cara, que coisa, né, Ronaldinho? E a realidade, né? Sim. O dinheiro vem fácil e vai embora fácil, né? Ele recebe uma herança e, de repente, não tem mais nada. E a história, aproveitando, é basicamente isso, né? O Quincas Borba era um homem abastado, né? Que era amigo do Brás Cubas em Memórias Póstumas, um filósofo que queria a teoria do humanitismo. Eu quero falar sobre esse humanitismo, eu quero falar contextualmente, eu quero falar usando 2 contextos aqui importantes. Eu ouço muito a crítica literária falar do humanitismo, que não é tão simplório assim. O problema é esse. O humanitismo, essa teoria, não é tão simplória. O humanitismo, humanitas, a humanidade, o senso de humanidade, o poder de humanidade que uma pessoa tem, né? A relação que ela estabelece com o próximo, fazendo bem, trazendo benefício, é o humanitismo. Mas isso transcende. O humanitismo aqui é muito além. É uma coisa fantástica. Tem a ver com... Porque a crítica literária fala muito dessa questão da guerra, né? Então, lutando, como se fossem 2 tribos lutando pelas batatas, pela alimentação. Aí que está a sutileza do humanitismo. Então, quer dizer... uma vai ter que vencer, porque se tentassem dividir as batatas, todos morreriam de inanição. Então, teria que haver vencedor, ou teria que haver vencedores. Os perdedores e os vencedores, porque, havendo só vencedores, daria para aprovisionar, matar a fome desse povo todo. É essa a filosofia no primeiro momento. Por isso que ele diz, né, ao vencido, ódio ou compaixão, ao vencedor das batatas. Ou seja, detalhe, isso aqui, a sobrevivência. As batatas são metonímicas, isso que é a grande sacada. Ao vencedor das batatas. As batatas significando a alimentação, significando a sobrevivência. Você só vai sobreviver se você guerrear, vencer. Ele naturaliza isso. Naturaliza, exatamente, naturaliza. E aí você tem as batatas sendo usadas metonimicamente. Essa é a teoria do humanitismo. Isso é muito boa essa história da batata como metonímia. Muito bom, né? E tem uma outra com a metonímia, que eu vou fazer questão de ler agora, o pessoal acompanha, é um trecho. Essa é a primeira detalhe, a primeira perspectiva do humanitismo. O humanitismo que vai se dar através da guerra. É preciso você guerrear para você vencer e alimentar o seu povo. E aqueles que perderam, lamentavelmente morreram, não vão se alimentar. Se não morreram todos, vão morrer de inanição, porque eu venci e vou ficar com alimentação, eu vou ficar com alimento. As batatas significando, daí é metonímia, significando os alimentos. Há um dado momento aqui, quer ver, que eu achei até, uma aluna até me perguntou sobre isso, só vou pedir paciência ao pessoal até eu achar isso aqui. Está chegando aqui. Enquanto o Ronaldo está procurando, pensando aqui, né? É uma linguagem mais difícil do que a linguagem das crônicas, né? Acho que mais fácil, crônica era mais fácil. É mais fácil. Mas eu acho que não vai vir
na cobrança das palavras mais difíceis, com Não, textos isso mais não. rebuscados, não. Isso não, isso eles não vão fazer de jeito nenhum. Mas é legal essa antítese, né, do informal e do formal. Sim, sim, Dentro da própria, dessa mudança aí de livros, né? sim. Do primeiro exame com o segundo exame. Uhum, uhum. Inclusive, Ronaldo, deixa eu fazer um Claro, fica à vontade. Aí. breve comentário. Enquanto eu procuro aqui. Eu não sei se você percebeu isso, mas a UERJ fez um cartaz para o primeiro exame de qualificação, e eu estou procurando o segundo, eu vou procurar para falar depois aqui. Ah, Mas eles fizeram um cartaz que divulga o primeiro exame de qualificação, aí tem lá as datas de inscrição, e aparece a imagem de um grande compositor da música popular brasileira chamado Nelson Sargento, mangueirense, exímio compositor. O Nelson Sargento fez uma música fantástica, mais conhecida dele, que ele diz que o samba agoniza, mas não morre. Ele diz, o samba agoniza, mas não morre. Alguém sempre te socorre antes do suspiro derradeiro. boa, Legal demais, legal, né? Legal, bonito. E cobraram o Nelson Sargento. Uhum. Cobraram uma questão da prova de humanas. Quer dizer, eles já estavam dando ali uma dica. Por que eles colocaram a imagem do Nelson Sargento lá? Então, eu vou procurar depois aqui. Ou geografia ou história. Na imagem, porque pode ser que tenha um cartaz com uma outra imagem já dando uma dica aí. É muito sutil, né? Achei aqui. Vou repetir, vou reiterar. A filosofia do Humanitas é tida como essa questão da sobrevivência. Eu vou guerrear para ter as batatas. Batatas é batata. Seria muito pueril eu pensar que era realmente. Eu não posso pensar ipsis litteris são batatas. Sim. É o alimento, pô. É a guerra pelo alimento. Eu preciso do alimento. Não seria prosaico demais, não? Isso, gostei. Seria prosaico demais falar que batatas é o alimento. Metonímia da batata, do elemento batata. Agora, escuta esse trecho aqui. Foi no Rio de Janeiro, começou ele, defronte da Capela Imperial, que era então real, em dia de grande festa. Minha avó saiu, a avó dele foi atropelada e morreu. Minha avó saiu, atravessou o adro para ir ter a cadeirinha, que a esperava no Largo do Paço. Gente como formiga. O povo queria ver entrar as grandes senhoras nas suas ricas traquitanas. São roupas, né? No momento em que minha avó saía do adro para ir à cadeirinha, um pouco distante, aconteceu espantar-se uma das bestas, né, de uma carruagem. A besta disparou, a outra a imitou. Confusão, tumulto, minha avó caiu e tanto as mulas como a carruagem passaram-lhe por cima. Foi levado em braços para uma botica da rua direita. Veio um sangrador, mas era tarde. Tinha a cabeça rachada, uma perna e o ombro partidos. Era toda sangue. Expirou minutos depois. Foi realmente uma desgraça, disse o Rubião. Não. O interlocutor diz não. O Rubião não. Aí ele diz assim, houve o resto. Aqui está como se tinha passado o caso. O dono da carruagem estava no adro e tinha fome, muita fome, porque era tarde, e almoçara cedo e pouco. Dali pôde fazer sinal ao cocheiro. Este fustigou as mulas para ir buscar o patrão. A carruagem, no meio do caminho, achou um obstáculo e derrubou-o. Esse obstáculo era minha avó. O primeiro ato dessa série de atos foi um movimento de conservação. Humanitas tinha fome. Olha que coisa linda isso. Olha a metonímia. Humanitas tinha fome. Olha agora, presta atenção nesse detalhe. Se em vez de minha avó fosse um rato ou um cão, é certo que a minha avó não morreria, mas o fato era o mesmo. Humanitas precisa comer. Se em vez de um rato ou de um cão fosse um poeta, Byron ou Gonçalves Dias, diferia o caso no sentido de dar matéria a muitos necrológios, mas o fundo subsistia. O universo ainda não parou por lhe faltarem alguns poemas mortos em flor na cabeça de um varão ilustre ou obscuro, mas Humanitas, e isto importa antes de tudo, Humanitas precisa comer. Olha, ele está personificando a palavra Humanitas. É uma metonímia através da personificação. Humanitas precisa comer.
o cocheiro acelerou a carruagem, Sim. atropelou e matou a avó, porque ele estava com fome. Ele precisava comer o vencedor das batatas. Ele estava vencendo, ele venceu para comer. Então, como se fosse humanitas precisa comer, significa o homem precisa comer, o animal precisa comer, qualquer ser vivo precisa comer. Isso é Quer dizer, metonímico. a gente já falou de antítese, agora metonímia e a personificação. E a personificação. São três figuras muito prováveis. que não caíram e estão no edital. Então, a filosofia do Humanitas é essa. O que é o Humanitas? Não é ser bonzinho, não. Aí é que está o grande, vamos dizer assim, a grande subversão dessa imagem. Não é o Humanitas ser humanitário. Aí que está o detalhe. Sim. O Humanitas não é humanitário. O Humanitas é a sobrevivência. Espetacular. Como se ele naturaliza a guerra. Naturaliza a guerra. E vai falar do Humanitas aqui. Quer dizer, ele perdoa o cocheiro que com a carruagem atropelou a avó. Está perdoado. Está perdoado, faz parte. Está sobrevivendo, porra. Uma observação. Você falou no texto Casa Imperial, alguma coisa assim, né? A gente está falando do final do século XIX. Eu lembrei, porque ele fala depois, ele diz que é Napoleão, né? Depois do momento que ele está por conta da loucura. Da loucura, isso. E aí ele fala de Napoleão, que foi o vilão né, que fez com que a família real chegasse ao Brasil, né? O processo, o bloqueio continental. Então, quer dizer, é 1808 que chega a família real. Quer dizer, Napoleão é um personagem que está vivo na memória dessas pessoas. Claro. E aí ele... Ela é bem recente, né? E ele se torna o Napoleão. Napoleão no final. Loucuras provocadas pelo amor não correspondido. Aí é que a gente entra agora na questão no âmago do romance, né? É um romance, a história do protagonista Rubião, que recebe de herança toda a fortuna do Quincas Borba, que morre demente, né? E, de certa forma, o Rubião tinha interesse nesse dinheiro, tanto é que há um momento, antes de ele receber a notícia de que ele herdou tudo, ou de que ele herdara tudo, eu prefiro o macho perfeito aí, né? Ele questiona para quem ele vai deixar esse dinheiro todo, enfim, todo para ele. Né? Então, a história se dá dessa maneira, e ele herda esse dinheiro, naturalmente ele vai sair ele deixa de ser interiorano, né, para ficar no urbanismo, ele vem para o Rio de Janeiro, e aí na viagem ele conhece um casal com uma mulher extremamente linda, formosa, que é a Sofia, com o marido, que é o Cristiano Palha, e se tornam muito amigos. E ele acaba se apaixonando, ele declara isso no próprio romance, ele se apaixona pela Sofia. Um jogo de interesse, né? Ele sim. se aproxima, faz um acordo com o marido, porque tem interesse na mulher, e o marido tem interesse no dinheiro dele e enriquece através dele. Que é a característica do realismo, né? Ele está mostrando o que acontece na vida da gente, né? Mas não é só isso. As pessoas gostam de ipsis literis, por literalidade, falam assim, realismo é o real. Sim, o realismo é o real. Porque aí, na hora que você fala em realismo, vai parecer uma redundância, mas não é. Na hora que você diz o realismo é o real, você, de certa maneira, está contra, como é que eu vou dizer assim, está indo contra a ficção. A ideia de que uma ficção. É isso. A ideia é essa. É uma ficção que mostra que é mais realidades, coisas que acontecem. Assim, uma ficção como se fosse um pouco mais real ou mais verossímil do que do romantismo e de outros estilos de época. Mas é mais do que isso. Aí é que está o grande detalhe. Esse realismo é muito mais do que isso. Por quê? Porque o momento em que você tem uma ascensão da burguesia, então é uma crítica à burguesia capitalista, daí essa questão dos interesses financeiros. Você tem um péssimo caráter que, na minha opinião, o personagem Cristiano Palha, que tem todo o interesse no dinheiro do Rubião e se faz amigo dele, para ele praticamente quase ele vendeu a mulher dele, a Sofia. E aí entra um outro detalhe importante do realismo, naturalismo, que é a sugestão do adultério. Uma coisa que... Isso é importante. Isso que eu queria falar, ótimo. Então, pode perguntar. Não. Você está falando da questão do adultério, e eu lembrei que o Rubião vai à casa. Sim, várias vezes à casa do Cristiano Palha. E num determinado momento ele foi convidado por ela, né? Sim. E ele começa a achar que ela está interessada nele. Mas por quê? Tem um detalhe no romance que ela manda uma cesta, antes de convidá-la para casa, para o jantar, para aquela festa,
ou como se fosse um sarau da época, ela manda por pedido do Cristiano Pala, ela manda uma cesta com morangos e com um bilhetinho. Não era um bilhetinho comprometedor, mas, de certa forma, era comprometedor. O Cristiano Pala, porque ela era muito linda, ela é muito formosa, né? Eu diria que pela descrição, porque uma das grandes características formais, quando eu vou falar agora em formalidade, não é do nível da linguagem, não. Sim. Eu falo formalidade, são dos recursos, né, de texto. Por exemplo, uma das grandes marcas do realismo-naturalismo é a descrição. É o estilo. O Machado de Assis, aqui, às vezes, em 2, 3 páginas, para descrever uma ambientação. Para ele descrever a casa do Cristiano Pala, ele vai usar 2, 3 páginas. Para quem não está acostumado com o estilo descritivo, e é provável, atenção pessoal aí, é provável eles cobrarem dessa vez o gênero descritivo, a descrição, que é basicamente adjetiva, porque é você apresentar características, né, de indumentária, de roupa, de cenário, de ambiente e assim por diante. Então, é um estilo muito descritivo. E é interessante porque, como ele descreve Sofia, daí o nome Sofia Zofói, sabedoria, como ele descreve a Sofia, ele cria uma majestade. A Sofia é majestosa. Você chega a imaginar a Sofia. E você queria até... É interessante porque o leitor às vezes quer se colocar no lugar do próprio Rubião. Torce por ele, né? Torce por ele. Quer beijar por ele atrás dele. E aí é que está a grande sacada. O detalhe entre Dom Casmurro, Memórias Póstumas de Brás Cubas e Quincas Borba. A sugestão do adultério. Até hoje ninguém prova, não tem como aí a magistral, Machado, Casmurro, não tem como. Será que realmente... houve, aconteceu ou não aconteceu? Aconteceu. O Bentinho foi traído pela Capitu ou não? Você vai ler 10 vezes o romance, em 5 você vai achar que Capitu traiu, 5 você vai achar que Capitu não traiu. Que era a ideia dele mesmo, confundir, deixar você pensar. E aí, parabéns por isso. E aqui ele confunde o leitor várias vezes. Porque há uma sugestão de que a Sofia, embora ela negue o contato com o Rubião, mas ela não deixa, ela gostava de receber todos os elogios, a corte que o Rubião fazia a ela. Mas há um momento paralelo, é a maravilha, o Machado é fogo, a maravilha. Há um momento paralelo, que aí depois de ser descortinado, esclarecido para o leitor, há um momento paralelo em que você percebe que ela fica à varanda, não na varanda, ela fica à varanda, esperando um outro personagem bem mais novo, com 20 e poucos anos, porque ela no romance ia fazer 29 anos, esperando um outro personagem passar, que é o Carlos Maria, jovem, esbelto, aquela coisa toda. Quer dizer, o achava muito bonito, muito atraente, ela não vai ter nada. A ponto de um olhar espreito do Rubião, sugerido por uma outra personagem, o Rubião vai ficar desconfiado dela, ele vai ficar muito chato, porque ele recebe uma carta dela com o Carlos Maria, que vai acabar se casando depois com a prima, a Maria Benedita, a prima da Sofia. Essa é uma jogada do Machado de Assis para criar uma grande dúvida, que só no final é esclarecido e não é. Isso é que é o grande detalhe, né? Ou seja, essa sugestão do adultério, você vai lendo o romance todo e acaba dizendo, não, realmente, a Sofia não teve desejos, teve vontade com Carlos Maria, de repente deu uma certa abertura para o Rubião, mas não chegou ao ato em si da traição. Embora o marido, como você falou muito bem agora, pois é. Pode completar. Quando acontece nessa reunião lá na casa dela, ela convidou, e aí o Rubião acha que ela está interessada nele. E aí ela diz, não, vai embora daqui, porque não é isso. Sim. Como se dissesse assim, eu não sou mulher adúltera, jamais farei isso. Mas se fosse outra... se fosse o Carlos Maria... A hipocrisia dela, né? É uma das marcas do realismo. Ou seja, parabéns. Qual era o objetivo do Machado de Assis? Mostrar a hipocrisia da burguesia capitalista. É isso daí. E mostrar as taras, né, vamos dizer assim, psicológicas, sexuais, que são escamoteadas por um comportamento de fachada, que era só de fachada. Daí, se você pega, por exemplo, Quincas Borba e compara com a Luísa Azevedo, o Cortiço, o Mulato também de Luísa Azevedo, né? O Missionário também, você vai ver assim coisas impressionantes. Enquanto nas obras naturalistas você tinha defesa dessas mesmas taras psicológicas da burguesia,
Essa é a sutileza entre o realismo e o naturalismo, que eu não consigo separar. No realismo, o autor, como Machado de Assis, Raul Pompeia, né, esse Raul Pompeia também é no espetáculo de um autor realista, né, vai ler o Ateneu, que é uma obra espetacular, dentro de uma ambientação religiosa, quase orgias num ambiente religioso. Então, quer dizer, é criticar aquele que tem. Quer dizer, aquele que tem, se coloca como, né, uma carcaça, uma máscara, dando a impressão de que não, eu faço essas coisas. Quem vai fazer é o proletário. É aquela pessoa que não estudou, não teve formação, não sei mais o quê. Então, enquanto o realismo critica a burguesia nessas taras, por isso, né, a biologia, a química, qual era o grande lema do realismo naturalismo? O homem é produto do meio e um atavismo genético. Quer dizer, com isso você acaba com o livre-arbítrio, né? Se você, né, o homem é produto do meio e uma herança genética, você acaba com como é que eu disse aqui? Com o livre-arbítrio. E no naturalismo, não. No naturalismo, toda essa questão dos apelos sexuais são apresentadas naturalmente em defesa dessa gente, em defesa daquela classe socioeconômica desprestigiada. Então, eu sempre brinco muito quando dou aula de realismo e naturalismo. Eu digo assim, se vocês não entenderam nada de realismo e naturalismo, é só fazer duas associações. Associe o realismo ao Tinder e associe o naturalismo ao Badu. Pronto. Porque você tem a mesma realidade, o mesmo pano de fundo, com duas perspectivas um pouco diferentes, mas que não são diferentes. Ou seja, no Tinder todo mundo faz aquela pose, aquele negócio todo, e é tão quanto aquele lá do Badu, de outras redes sociais. Eu conheço o que você está falando. Fabrício, sinceramente, eu não conheço. Será que ele não está sendo realista aqui, não, na perspectiva do realismo? Eu estou casado há 23 anos. Sim, então, admirável. Essas ferramentas do amor foram criadas no momento em que eu já estava comprometido. Né? Agora, você é um usuário de algumas ferramentas. Já foi. Eu vou dizer por quê. Por levantamento linguístico. Eu queria saber. Entendi, é verdade. Agora que eu percebi. É do nível, eu queria ver o nível do vocabulário, nível de instrução daqueles que participam do Tinder, daqueles que participam do Badu. E é diferente demais. É isso. Né? Então, entendi. Né? Então, o realismo naturalmente trabalha com o mesmo tema. E essa sugestão do adultério. E uma coisa fantástica. Se um dia chegassem para mim, eu não me lembro de ter ouvido algum crítico literário que sabe muito mais do que eu, que é muito mais estudioso do que eu, ter dito isso. Eu perguntaria, se tivesse vivo o grande mestre Eduardo Portela, foi meu professor lá na Universidade Federal do Rio de Janeiro, eu perguntaria se o trecho que eu vou ler agora não incrimina, de certa maneira, a Sofia. Porque você passa o tempo todo, não tem dúvidas, não. O leitor passa ele convencido de que a Sofia não traiu, mas ela jogou o charme, né? Jogar o charme não seria uma forma também? E eu não sei se seria uma traição, porque o marido aceita, né? Ele aceita. O marido diz, não pega pesado. Se for com o Rubião, pode, como se dissesse assim, ele tem dinheiro, com ele eu deixo. Exatamente, é isso aí. Que é a burguesia. É a burguesia falsa, hipócrita. Eu quero me dar bem na vida, é isso. E aí, o tempo todo você vai lendo o Kim Casbob e fica convicto de que ela jogou o charme. Jogou o charme, gostava também do Carlos Maria, que acaba se casando com a prima dela. E de certa maneira, na hora que ela sugere, a tia dela e ela sugerem que o Carlos Maria se case com a Maria Benedita, a prima dela, ela, de certa forma, traz o Carlos Maria para o convívio da família. Vão morar perto, são familiares, vão se ver com certa frequência, ela vai poder ver o efebo, o efebo dela, porque o Carlos Maria era um efebo grego, né? Aquele garotão todo moldado, aquela coisa toda, né? Então, quer dizer, ele descreve também. Ele descreve, é um efebo grego. Então, bom, enfim. E aí você fica convicto, como leitor, estava convicto de que realmente a Sofia não traiu. Jogou charmes, não traiu. No entanto, me deixou muito preocupado no final do romance, porque quando isso aí é uma coisa importante de se falar. Aí você entende melhor o romance, a questão do realismo e naturalismo. E quando o Rubião apresenta os momentos de loucura, que é repentino isso aí aparece de repente.
não segue uma sequência lógica. Aparece, de repente, ele com problemas mentais. E ele tem lampejos de lucidez. Ele não ficou completamente louco. Ele vai ficar completamente louco no final do romance. E aí o interessante é que o Carlos, o Cristiano Palha e a Sofia conseguem um médico psiquiatra para ele, que vai tratar dele. E o médico falou: isso tem cura. Esse caso dele tem cura, ele vai ficar curado. Mas depois o Rubião acaba fugindo do hospital. E um trecho que me chamou demais a atenção: nós estamos falando de um psicanalista, de um psiquiatra, de alguém abalizado. Seu Falcão, não é isso? É o Dr. Falcão o nome dele. Que é o nome de uma crônica, exatamente, do Veríssimo, né? Do Veríssimo, né? Não, você lembrou bem, é uma crônica do Veríssimo. E outra coisa, o romance é o tempo todo irônico, que é uma das marcas das crônicas do Veríssimo. A ironia. Muita, né? Muito. Inclusive, muito. Ronaldo, sarcasmo também, né? Sarcasmo, depois você vai falar diferença, se tem alguma diferença ou não. Há um momento que ele vai dizer assim, ó: Rubião foi recolhido a uma casa de saúde. Palha esquecer a obrigação que Sofia lhe impôs, e Sofia não se lembrou mais da promessa feita a Rio Grandense. Cuidavam ambos de outra casa, um palacete em Botafogo, cuja reconstrução estava prestes a acabar, e que eles queriam inaugurar no inverno, quando as câmaras trabalhassem e toda a gente houvesse descido de Petrópolis. Mas agora a promessa foi cumprida. O Rubião deu entrada no estabelecimento, onde ficou ocupando uma sala no hospital. E um quarto especiais, recomendado pelo Dr. Falcão e pelo Palha. Não resistiu a nada. Acompanhou-o com satisfação e entrou nos seus aposentos, como se os conhecesse desde muito. Quando eles se despediram, dizendo que já voltavam, Rubião convidou-os para uma revista militar no sábado. Pois sim, sábado, assentiu Falcão. Sábado é um bom dia, continuou Rubião. Não faltes, Duque de Palha. Já estava dando uma de maluco aqui, Duque de Palha. Não falto, disse o Palha andando. Olha, mandar-te-ei um dos meus coches, novo em folha. É preciso que tua mulher pouse o seu lindo corpo onde ninguém ainda ousou sentar-se. Almofadas de damasco e veludo, arreios de prata e rodas de ouro, os cavalos descendem no próprio cavalo que meu tio montava em Marengo. Adeus, Duque Palha. Aí o capítulo seguinte começa assim: para mim é claro, saiu pensando o doutor Falcão, que o Falcão estava com o Palha na hora que foi internado, o Rubião. Para mim é claro, saiu pensando o doutor Falcão, aquele homem foi amante da mulher deste sujeito. Por que o Machado de Assis iria pôr um personagem como esse, um psiquiatra, para fazer esse tipo de afirmativa? Ela foi imperativa. Para mim, é claro, aquele homem foi amante da mulher deste sujeito. No mínimo, confundiu o leitor. Sim, já confundi. Parabéns. Inclusive... Ótimo, gostei. No mínimo, confundiu o leitor. O leitor aqui fala assim, pelo amor de Deus, porque eu como leitor, fiquei pensando nisso. Como é que o Machado de Assis me lança um personagem como o Dr. Falcão? Para quê? Para fazer essa afirmativa? Se o tempo... vamos parar para pensar numa coisa. Se você me induz a pensar o tempo todo em alguma coisa, você queria que eu pensasse nela. Se você está me induzindo, você é Machado de Assis, me induz o tempo todo a achar que Sofia traiu o Palha, até porque o Palha adoraria, de certa forma, por interesses econômicos e financeiros, ou por que não também jogar-se essa grande pulga atrás da orelha e colocar um personagem como psiquiatra, como psicanalista? E, aliás, é importante lembrar que a psicanálise era a ciência em voga na época, dividia todo o prestígio com a biologia e com a química. Caro ouvinte, agora eu vou falar com o ouvinte. Ele faz isso demais, né? De falar com o leitor. E eu acho que, sim. Estou dizendo a você. Eu acho fazer que um podcast contigo é muito fácil, cara. Você lembra coisas que eu esqueço. Parabéns. Ronaldo, você... Há momentos em que... Daí eu falar da metalinguagem. Pô, parabéns. Eu vou precisar comprar um presente para você, um agrado. Não, mas é verdade, eu não posso. Pô, foi brilhante agora, eu não havia me Não, mas é disso. isso, né? Como a gente fala, a ideia é para o nosso ouvinte. Eu estou conversando com o Ronaldo e, de repente, eu falo com você que está ouvindo a gente. E isso gera uma confusão, né?
Eu acho que ele não quer isso aí. Ele não quer que você tenha certeza, Não quer, como o caso da parabéns, Capitu. parabéns. E se você está narrando a história e, de repente, você faz uma digressão para falar com o leitor, você está confundindo, Sim. né? E tão importante você ter lembrado isso aí, atenção, a garotada, os ouvintes, daí eu estou apostando também na metalinguagem. Há vários momentos para vocês que lerem, ainda vão ler, a prova é em setembro, dá tempo de ler ainda, em que ele está relatando alguma coisa e ele diz assim num determinado capítulo, ele vai dizer assim, como eu disse no capítulo 50, ou 50º, Explicativo. ele está reportando o leitor a voltar, porque ele já explicou aquilo que ele está narrando ali. Ele vai apresentar uma das explicações, uma das causas. Ele vai fazer isso o tempo todo. Esse contato com o leitor, remetendo ao leitor que já foi explicado. Isso é metalinguagem. É uma metalinguagem bem diferente, porque ele faz o tempo todo contato com o leitor. Bem lembrado. Você me fez lembrar da intertextualidade, né? Porque Sim, ele poderia sim. fazer referência a um outro texto também. Quando ele fala em Byron aqui, ele vai até ali no início. Que ele Shakespeare, Byron, um outro autor romântico, acho que o caso de Gonçalves Dias. Isso é intertextualidade, está fazendo uma referência aí aos autores, às obras. As aves que aqui gorjeiam, não gorjeiam como lá. Eu vou ler um Gonçalves Dias, não é? Gonçalves Dias. Isso aí, esse poema é lindíssimo. Eu vou ler o trecho aqui. Que você está devendo para a gente aqui ironia e sarcasmo. Vou falar não. Vou falar já. Não corre, não. Não vou correr, não. Intertextualidade também é uma marca, né? Sim. É possível. Quer dizer, não é a grande marca do romance, mas é possível, sim. Porque já como o Erge não cobrou isso no primeiro exame, peraí que eu vou achar já aqui. Enquanto você está procurando, você falou do explicativo. E eu lembrei também de condicional. Uma condicional interessante. Sim. Quando ele fala assim, você recebe herança, mas cuide do meu Quincas, cuide do meu cachorro, que tem o mesmo nome, né? E recebe herança, mas tem essa condição. Sim. Isso pode aparecer? Pode. Ele colocar uma frase, aliás, assim como essa. No primeiro exame de qualificação, a UERJ não cobrou a semântica dos conectores. Vai cobrar agora, é bem possível isso. A questão uma frase em que ele diga, olha, você recebe herança, mas... Você tem a condicional. E por falar em condicional, aí não tem jeito. Antes de eu falar da metalinguagem, há dois trechos aqui importantíssimos. Um de paródia. Porque aí está a questão da ironia e do sarcasmo. O texto, o tempo todo, o romance é marcado por ironias, porque é ironizar a burguesia capitalista. Já no início do romance, quando o Rubião recebe a herança do Quincas Borba, o Quincas Borba escreve uma carta para ele, esculachando, não sei se você lembra, ele esculacha o Rubião, que já é a marca do sarcasmo, que é a ironia mais mordaz. Mais acho que essa pequena diferença, porque não deixa de ser uma ironia, sarcasmo. Não deixa de ser. Então o texto todo é irônico, quer dizer, você não é competente para receber minha herança, mas eu vou deixar. Só que eu vou deixar muito mais, eu vou deixar, inclusive, minha demência. Aí entra a questão do atavismo genético, embora não fossem parentes, mas é uma sugestão aí de uma herança. Você vai receber tudo, a minha riqueza, vai receber minha demência depois. Recebe tudo. É engraçado, como é que é interessante, porque ele vai ter o mesmo fim do Quincas Borba. E há dois momentos aqui, daqui a pouquinho eu vou falar sobre essa... E o meu cachorro. Minha herança, a minha demência e o meu cachorro. E o meu cachorro, que ele, aliás, ele não, o cachorro tem o mesmo nome do filósofo, mas não trata bem. E daí, quem sabe, repetiu o doutor Falcão na manhã seguinte, a noite não apagara a desconfiança do homem. E daí, quem sabe, sim, não seria simpatia mórbida. Sem conhecer Shakespeare, ele emendou o Hamlet. Há entre o céu e a terra, Horácio, muitas coisas mais do que sonha a vossa vã filantropia. Quando seria a vossa vã filosofia. Olha a intertextualidade. Uma paródia também. Paródia, porque aí pouca gente sabe que a paráfrase, a paródia são especificidades da intertextualidade. Ah, legal. Eu não sabia. Você não sabia. São especificações dos ensinos. Então me explica melhor. É o seguinte, o que é a intertextualidade? É quando você faz uma referência a uma obra, a um autor, a um mito, a um personagem, qualquer tipo de referência que lembre uma outra coisa. Aí você tem um diálogo entre textos,
ou um diálogo entre personagens, e assim por diante, você tem a intertextualidade. Só que quando você faz uma paráfrase, o Vladimir escreveu um determinado assunto, eu vou escrever a mesma coisa com as minhas palavras, mas mantendo a ideia. Sim. Isso é uma paráfrase. A paráfrase é uma marca da intertextualidade. Sim. Ou então eu vou fazer o contrário, eu vou pegar uma fala tua, um texto que você escreveu, e vou fazer uma ironia, eu vou fazer uma crítica. A paródia e paráfrase são muito parecidas, só que a paródia tem o objetivo da crítica. Geralmente é aquela crítica bem humorada, entendeu? Aquele xiste, aquela eu chamo de aquela brincadeira, né? Sarcástica, o sarcasmo. Então isso aqui não deixa de ser uma paródia. Tá fazendo pegou uma frase que todo mundo conhece, se eu não me engano, é do Leonardo da Vinci: há muito mais mistérios entre o céu e a terra que a vã filosofia do homem pode não sei o quê. Eu achei que fosse Shakespeare. Foi Shakespeare? Não sei se foi Shakespeare. Shakespeare foi. Eu não sei. Muito bom. Mas não deixa de ser uma referência aí. Você lembra isso. Você tem um diálogo entre textos aqui. Muito... Tinha no livro, tinha uma crônica que fazia referência à música da Bethânia, alguma coisa assim, do Roberto. Tinha uma intertextualidade. Sim, o corpo. O corpo. Então aqui ele vai dizer, né? Muito coisas mais do que a vossa vã filantropia, a vossa vã filosofia com vossa vã... Isso aí, percebeu a intertextualidade paródica? Isso é uma paródia. Isso é uma paródia, né? E o trecho mais importante, que eu considero com relação aos métodos de argumentação, quando ele diz assim, ó, olha, escuta essa daqui. Shakespeare. Shakespeare, estava confirmando aqui. É Shakespeare, tá? Então, há mais coisas entre o céu e a terra do que pode imaginar nossa vã filosofia, William Shakespeare. Então, Shakespeare, tá certo. E aqui ele põe a vossa vã filantropia. Faz uma paródia. É a paródia. É uma intertextualidade. Não, ele lembrou Shakespeare, lembrou uma frase ao mesmo tempo e fez uma brincadeira, fez um xiste. Isso é a filantropia, né? Não sei porque eu fiquei com o Leonardo da Vinci na cabeça, não sei por quê. Mas também não me lembrava direito que era de Shakespeare, sobre minha cabeça, Leonardo. São lapsos de ilusões. Eu não erro, eu cometo lapsos de ilusões. É isso, que vem com os cabelos brancos ou com poucos cabelos, né? Poucos cabelos. Vem com a idade. Com a idade. Muito obrigado aí. Você foi maêutico. Maêutica é socrática, você soergueu-me. Eu gostei. Então vamos lá, para essa última fala, você soergueu. Então, há um trecho aqui em que a dona Fernanda, que a tia, pergunta a Maria Benedita se ela é feliz com o Carlos Maria. Ela pergunta assim, vocês são felizes? Aí ela responde, somos, respondia Maria Benedita. Não sabe que bem faz a sua resposta para mim. Não é só porque eu teria remorsos, porque ela que fez o tempo todo o casamento, queria que casasse o Carlos Maria com a Maria Benedita. Se vocês não tivessem a felicidade que eu imaginei dar-lhes, mas também é porque é bom ver os outros felizes. Ele gosta de você como no primeiro dia. Isso aqui eu achei fantástico. Ela vai dizer, creio que mais porque eu o adoro. Que incongruência é essa? Creio que mais, porque eu o adoro. Pô, não bate isso, não bate. E como não bate, porra, a genialidade do Machado na sequência. Dona Fernanda não entendeu esta palavra, como eu também não entendi. Creio que mais porque eu o adoro. Creio que mais porque eu o adoro, em verdade. A conclusão não parecia estar nas premissas. Premissas são as sentenças do silogismo. Olha aí. Métodos de argumentação. Só existem dois, indução e dedução. E as premissas são parte da estrutura desses métodos. Premissa menor, premissa maior. E a conclusão. Que isso é também a questão da dialética. Tese, antitese, conclusão. Ou seja, esse silogismo, cada frase, cada sentença recebe o nome de premissa. Então ele vai dizer, em verdade, a conclusão não parecia estar nas premissas. Porque não tem lógica. Por que conclusão é essa? Eu creio que mais. Porque eu o adoro. É essa. Ela acha que... Eu acho que você gosta mais de mim porque eu gosto. Eu gosto de você.
Desculpa aí. Foi. Agora foi. Absurdo. Agora, saiu sem querer. Eu acho que a gente devia até parar isso aqui, esse podcast. Acabou. Vamos para cá. Acabaram-se todos os preceitos éticos e morais. Pelo amor dessa admoestação. Ela não convence. Está perdoado, agora. Está perdoado. Sabe por que não convence? Porque foi tão natural. Foi tão espontâneo. Você perdoa, Fabrício? Perdoa. Está perdoado. Fala assim, perdoa o Senhor. Senhor Ronaldo, está perdoado. Essa foi ótima. Ele vai dizer assim, em verdade, a conclusão não parecia estar nas premissas, mas era o caso de emendar outra vez Hamlet. Há entre o céu e a terra, Horácio, muitas coisas mais do que sonha a vossa van dialética. E agora entrou de novo, eu não lembrava disso aí, não. Entrou com filantropia lá em cima. Entrou dialética. Ele falou de premissa. Vai quem está montando a prova, quem está preparando a prova, vai olhar a premissa, vai olhar a dialética. Vai cobrar isso aqui. Com os métodos de argumentação, indução e dedução. Se não cobrarem, eu paro de dar aula. Olha aí. Aliás, é o corte que vai entrar lá. Você está fazendo os cortes aí e deixar bem claro o seguinte: eu estou falando sério agora, eu paro de dar aula se não cair a metonímia do Humanitas. Paro de dar aula se não cair esse. Ou as batatas. Ou as batatas. Lembrou bem, hein? Ou cai a metonímia das batatas, ou cai a metonímia do Humanitas. Humanitas precisa comer. E métodos? E métodos de argumentação. E a questão também da intertextualidade, que é bem possível. Sim. E daqui a pouco eu vou buscar aqui, estamos falando das questões centrais. Nevrálgicas. Nevrálgicas são aquelas essenciais, né? Aquelas, né, acho que nevrálgica tem a ver na medicina com o nervo, né? Eu tenho a impressão que nevrálgica, vejo que é nevrálgica aí no computador. Se tem a ver com nervo, eu não sei, mas nesse sentido de ir direto ao ponto nevrálgico. Essencial, né? Ainda bem que a gente tem celular aqui para não ter que abrir isso é uma maravilha. Enquanto né? isso, eu estou procurando aqui um outro ponto importante. Fundamental, fulcral, crucial, central. Central, é isso aí. Nevralgia é uma forte dor nos nervos. É engraçado, também tem a ver com nervos. Por extensão de significado, né? A questão dos nervos aí, tá vendo? Dor delirante. Então, eu não estou tão assim disparatado. Não estou tão longe assim. Eu acho que tem a ver com nevralgia central, né? Com nervos, né? E outra coisa importante, é isso aqui, eu não posso deixar de citar, eu vou ter que achar isso aqui. Eu cheguei a marcar... Enquanto você está procurando, sim, senhor. Ronaldo, você já sofreu por amor? Querido, eu sofri 3 vezes. 3 vezes? E tive um grande aprendizado. E vai para esses jovens de hoje, tipo Fabrício, que ainda vai sofrer muito por amor, e é bom que ele já ficou atento. Porque sabe que um velho aqui, um ancião como eu, já tem algum conhecimento, alguma sabedoria. Rubião. Não quero Posso ficar chamar louco. de Rubião? Não pode. Não, mas... loucura não. Não, mas ele fica louco de certa forma por isso também. Por excesso de amor. Amor não correspondido. Não, amor não correspondido. Cheguei, a gente estava falando aqui e bati de frente com a palavra delírio. Mas o que eu quero mostrar... Ronaldo já sofreu por amor, não ficou louco, mas sofreu mas descobriu uma coisa. E descobriu uma coisa importantíssima, que já dizia o padre Antônio Vieira, fui descobrir isso depois de sofrer 3 vezes. Aprenda essa, Fabrício. O contrário de uma luz não é a escuridão, é outra luz maior. Padre Antônio Vieira. Olha só, vou repetir. O contrário da escuridão... O contrário da luz... Da luz não é escuridão, é outra luz maior. Ou seja, nas 3 vezes que eu amei, eu achava que aquele... O próprio padre Vieira dizia o melhor amor é o último. Quando ele dizia o melhor amor é o último, é simples, cara. Né? Quando você tem o último amor, você sabe que aquele foi o maior. Quando eu amei pela primeira vez, aos 29 anos de idade, olha como é que fui amar tarde, aos 29 anos de idade, eu achei que não teria outro amor maior do que aquele. Alguns anos depois, eu tive meu segundo amor, da Fernanda, que era muito maior do que o primeiro. Você olha para trás e fala assim, ainda bem que aconteceu. E eu depois tive o terceiro amor. O que isso significa? Que eu sou um amante eterno. Sabe por quê? Porque eu não vou parar no número 3. Em outras dimensões de existência, em outras vidas, se houver reencarnações, eu vou amar muito mais. E vou sempre saber, essa é a minha sabedoria, o melhor amor é o último. O Rubião, infelizmente, o último foi o amor não correspondido. Não correspondido da Sofia, exatamente. Você gostou dessa, né? Legal, entendeu, Fabrício?
É isso, rapaz. O Padre Antônio já dizia, vontade de uma luz não é escuridão, é Padre outra Antônio luz maior. É barroco. Barroco, né? Barroco. Mas eu não estou achando aqui, eu vou achar. Né? Estou tentando lembrar o do outro, não fala não, vou lembrar o outro. Uhum. O outro autor. Tomás. É? Tomás Antônio Gonzaga, O outro. que é arcadismo. É isso. Ah, não, é arcadismo. É arcadismo. Tá. Olha, há um momento num capítulo aqui que ele vai dizer assim, isso é o Machado, o narrador, fazer um capítulo só para dizer que, a princípio, os convivas, ausente o Rubião, fumavam os próprios charutos depois de jantar, parecerá frívolo aos frívolos. Ele está dando uma explicação que ele não vai falar sobre, né, os convidados da Sofia e do coisa. Sim. Ele podia criar um capítulo só para isso. Ele vai dizer, fazer um capítulo, esse faz o contato o tempo todo com o leitor. Eu não vou fazer um capítulo só para dizer que os convivas, mesmo com a ausência do Rubião, fumavam os próprios charutos. Então você vê que isso aqui é uma espécie de metalinguagem. Outra aqui, ainda não disse, porque os capítulos atropelam-se debaixo da pena. Olha, eu vou repetir, olha que coisa linda. Ainda não disse, porque os capítulos atropelam-se debaixo da pena. Mas aqui está um para dizer que, por aquele tempo, as relações de Rubião tinham crescido em número. Aqui outra metalinguagem, outro momento que ele faz uma referência a capítulos, né? Ele vai dizer também aqui, quer ver? Aqui, ó. Rubião achou excelente a razão e quis abraçar o pária. Este apertou-lhe a mão satisfeitíssimo. Ia ver-se livre de um sócio cuja prodigalidade crescente podia trazer-lhe algum perigo. A casa estava sólida, era fácil entregar a Rubião a parte que lhe pertencesse, menos as dívidas pessoais e anteriores. Olha agora o que vai fazer o Machado. Restavam ainda algumas daquelas que o Palha confessou à mulher na noite de Santa Teresa, no capítulo 50. Patente isso. Ele toda hora reportando o leitor a outro capítulo anterior para explicar melhor o que ele está relatando no momento. Né? Então você vê, só que eu já vi 3 passagens. Eu marquei todas as passagens. Foram miseravelmente umas 10 passagens em que ele vai fazer isso. Ele faz, é terceira pessoa, né? Mas terceira pessoa. Em alguns momentos tem. Narrador observador. É o narrador observador, não é o narrador personagem. Diferentemente das crônicas do Veríssimo, que você tinha mais o narrador personagem. Aqui, ó. Aqui, isso aqui é o espetáculo. Só para o pessoal ver que eu cheguei a circular. Mostra de novo. Mostra de novo qual é a página. Vê a página. 136. Nessa edição aqui. 136 nessa edição. Então veja que ele vai dizer aqui. Mas fala o número do capítulo, então. 112 e 113. 112 e 113. Em algarismo romano. Tem gente que não sabe ler mais algarismo romano. Não tem jeito. Caiu no Enem há pouco tempo. Caiu, Capítulo 112. Aqui, olha só que lindo isso. Aqui é que eu quisera ter dado a este livro o método de tantos outros velhos todos, em que a matéria do capítulo era posta no sumário. De como aconteceu isto assim e mais assim. Aí está Bernardinho Ribeiro, aí estão outros livros gloriosos, né? Das línguas, isso ele vai embora. E no capítulo 113 ele vai dizer assim, se tal fosse o método deste livro, eis aqui um capítulo que explicaria tudo, de como Rubião, satisfeito da emenda feita no artigo, tantas frases compôs e ruminou, que acabou por escrever todos os livros que ele era. E nos dois eu botei metalinguagem lá. É metalinguagem, ele explica tudo, remontando ao capítulo e explicando por que ele não fez, né? Esses capítulos, ele explica por que ele não fez esses capítulos. E outra coisa importante, o senhor quer falar alguma coisa? Não, por favor. Eu não posso, é o que me veio à cabeça, tudo anotado. Eu devia fazer um roteiro para seguir. Eu não faço, eu vim aqui no improviso. Como diz o Faustão, quem sabe faz ao vivo. Mas aí é um discurso que vem mais carregado de mais emoção, né? Você se emociona com o que você fala. Não pode ser programado isso. Não, com a análise que eu faço, eu gosto. Como gosto também da participação com você, porque você ajuda. Por falar nisso, Ronaldo, e você vai entender onde eu quero chegar, dizem que
a gente ou tem sorte no amor ou tem sorte no jogo. No jogo. O Rubião, nem no amor, nem no dinheiro que ele perdeu, né? Mas perdeu Sim, fácil, que ele né? faz a empresa, cria a empresa, perde o dinheiro. Ele fica sócio do padre. Dinheiro que vem fácil. Vai fácil, né? Você mesmo, conversando com você, em off, você disse para mim, né? Essa análise é tua. Eu acho que tem gente que já fica programando, eu vou jogar na loteria e eu vou comprar um terreno para não sei quem, vou comprar uma casa para não sei quem, não sei quem. E você vai se comprometendo e vem o dinheiro e vai embora. O dinheiro, ele não teve trabalho para ganhar esse dinheiro. Não teve. Ele não suou para ganhar esse dinheiro, então ele não valoriza. Não valoriza como aquele que trabalhou a vida inteira. Agora eu vou jogar as duas questões nevrálgicas sobre a mesa. Eu não vou jogar no ar. Eu não vou jogar no ventilador. Polarizei sobre a mesa. Polarizei sobre a mesa. Machadiano, né? Polarizei sobre a mesa. Temos duas grandes questões a discutir daqui para frente. Sofia cometeu adultério ou não cometeu? Na visão do psicanalista, do psiquiatra, assim. Para o leitor, existe a dúvida. Se me perguntarem, eu vou dizer, eu não sei, eu não posso afirmar uma coisa dessa. Não vou dizer que sim nem que não. Eu vou ser coautor ao Machado e deixar que vocês, leitores, decidam. Eu acho, Ronaldo, que só a Sofia sabe. Gostei dessa saída. Essa foi maravilhosa. Só a Sofia sabe. Só ela que sabe. E o criador dela, né? O saber, né? O criador dela. Outra coisa que a gente precisa jogar sobre a mesa são duas grandes indagações. Sofia cometeu ou não adultério? E Rubião recebeu as batatas ou o ódio? Ambiguidade, querido. Ambiguidade no final. Ou recebeu as batatas e perdeu-as. E então, ficou com ódio. Então, todos os ouvintes ouçam, senhor, isso aqui. E o leitor com compaixão. Sim. Rubião Locke chegou a Barbacena, que ele fugiu do hospital, e começou a subir a rua que ora se chama Tiradentes, exclamou, parando, ao vencedor as batatas. Ele não citou o perdedor. Tinhas esquecido de todo a fórmula e a alegoria. De repente, como se as sílabas houvessem ficado no ar, intactas, aguardando alguém que as pudesse entender, uniu-as, recompôs a fórmula e proferiu-a com a mesma ênfase daquele dia em que a tomou por lei da vida e da verdade. Não se lembrava inteiramente da alegoria, mas a palavra deu-lhe o sentido vago de luta e vitória. E vai embora. Aí mais à frente, ao vencedor as batatas. Insiste nisso, né? Por que ele está insistindo? A chance de cair é enorme, né? Enorme a chance de cair. Ao vencedor as batatas, exclamou Rubião quando deu com os olhos na rua, sem noite, sem água, beijada do sol. Cara, você tem uma gradação aqui, uma outra figura importante. Legal. Você tem uma gradação linda, mas uma gradação que contradiz a questão do vencedor. Olha a sutileza. Ao vencedor as batatas, exclamou Rubião quando deu com os olhos na rua, sem noite. O que está sem noite não é legal. Sim. Sem água, beijada do sol. O que? Deserto? Beijada do sol. Essa bela metáfora. E vai embora. Ele vai dizer aqui, quer ver? Ao vencedor as batatas, bradava Rubião aos curiosos. O pessoal começou a assoviar, a debochar dele na rua. Ele dizendo que era Napoleão, o pessoal assoviando, sacaneando. Aí ele botou assim, ao vencedor as batatas, insistindo. Bradava Rubião aos curiosos. Aqui estou eu, imperador. Ao vencedor as batatas. Esta palavra obscura e incompleta era repetida na rua, examinada, sem que lhe dessem com o sentido. Alguns antigos desafetos do Rubião iam entrando sem cerimônia para gozá-lo melhor. E diziam à comadre que não lhe convinha ficar com um doido em casa, era perigoso, devia mandá-lo para a cadeia até que a autoridade o remetesse para outra parte. Pessoa mais compassiva lembrou a convivência de chamar o doutor. Doutor, para quê? Acudiu um dos primeiros. Esse homem está maluco. Bom, enfim, ao vencedor as batatas, concluiu rindo o próprio Rubião. Cara, isso aqui é um espetáculo. Entendeu só? Poucos dias depois morreu.
4, 5 vezes ao vencedor das batatas. Estava dizendo Napoleão. Ele não falou aos perdedores ódio ou compaixão. Então ele era um vencedor. Sim. Mas ele perdeu para o Palha. Tudo. Tudo. Não ganhou a mulher e perdeu a fortuna. Então ele é um perdedor? Não sei. Quem esclarece isso é o próprio Machado aqui. Não vai tirar a conclusão agora. Não morreu súdito nem vencido. Não morreu súdito nem vencido. Acabou. Então o vencedor era ele. Antes de principiar a agonia, que foi curta, pôs a coroa na cabeça, uma coroa que não era ao menos um chapéu velho ou uma bacia, onde os espectadores palpassem a ilusão. Não, senhor, ele pegou em nada, levantou nada e cingiu nada. Só ele via a insígnia imperial pesada de ouro, rútila de brilhantes e outras pedras preciosas. O esforço que ele fizera para erguer meio corpo não durou muito. O corpo caiu outra vez. O rosto conservou, porventura, uma expressão gloriosa. Guardem a minha coroa, murmurou ao vencedor. Aí não completa, morre. A cara ficou séria porque a morte é séria. 2 minutos de agonia, um trejeito horrível, e estava assinada a abdicação. Ele era vencedor porque ele abdicou. Assim, eu estou pensando nisso, Só né? Porque ele está fugindo ele está com a morte dele, ele fica livre da sociedade burguesa, ele fica livre do jogo de interesse. Fica livre da corrupção. Essa é a verdade, do corrupto. E olha esse desfecho. Ouçam, que maravilha. Eu queria dizer aqui o fim de Quincas Borba. Mais uma vez a metalinguagem do próprio romance. Cacete, cara. Olha aí. Um puta que pariu, fica pouco. Não, fica pouco. Fica pouco. Agora desligando. Não, fica pouco aqui, meu querido. Olha só que espetáculo isso aqui, ó. Queria dizer aqui o fim do Quincas Borba. Para de dar aula se não cair metalinguagem. Peraí. É importante, Ronaldo, nesses momentos, você respirar. Eu vou parar aqui, porque o Fabrício vai fazer o corte. Então, eu paro. Depois que eu parar, você, com calma, diga para o pessoal que está ouvindo a gente. Paro de dar aula se não cair especificamente esse reporte para capítulos anteriores ou momentos e instantes que o Machado de Assis explica a própria obra. Então, um presente para todos. Quem sabe não seja esse trecho. Ronaldo, eu vou te pagar um café da manhã na padaria que tem em frente ao Supermed lá. Café da manhã, não é só o cafezinho, não. Café da manhã. Se cair isso aí, nos sucos, o que você... Quiçá, talvez esse trecho, eu faço questão que Fabrício, todos vocês ouçam com todo cuidado. E eu vou fazer de tudo para não me emocionar. Não se tiver que se emocionar, não. Porque esse trecho aqui é espetacular. Se você não conseguir prosseguir, me avisa que eu continuo. Olhe o que o Machado de Assis vai fazer no final da obra Quincas Borba. Queria dizer aqui o fim do Quincas Borba, que adoeceu também, aí é o cachorro. Ganiu infinitamente, fugiu desvairado em busca do dono e amanheceu morto na rua 3 dias depois. Mas, vendo a morte do cão narrada em capítulo especial, é provável que tu me perguntes se o seu defunto homônimo, que dá título ao livro, e porque antes um que outro, questão prene de questões que nos levariam longe. Eia! Chora os 2 recentes mortos. É o choro imperativo. Ele está falando para o leitor, chora tu. Chora as 2 mortes. Chora as 2 mortes. Chora os 2 recentes mortos. Se tens lágrimas. Se só tens riso, rite. Ou seja, a ironia. Se só achou tudo isso engraçado, comece a rir da morte dos 2. É a mesma coisa. O Cruzeiro, a constelação do Cruzeiro, quando o Rubião leva para a varanda a Sofia para se declarar, exortando-a a ver o Cruzeiro. Então ele vai fazer essa referência aqui. Chora os 2 recentes mortos, se tens lágrimas, se só tens riso, rite. É a mesma coisa. O Cruzeiro que a linda Sofia não quis fitar como lhe pedia Rubião, está assaz alto para não discernir os risos e as lágrimas dos homens.
Espetáculo. O Cruzeiro está muito longe para diferenciar risos e lágrimas do ser humano, que é uma formiguinha lá embaixo na terra. Machado, cara, eu não tenho que dizer mais nada. Não dizer mais nada. É uma obra maravilhosa. Pô. Não, sem dúvida. Tratamos de todas as questões fundamentais. Duvido que apareça alguma coisa que não foi tratada aqui. Sem esperar mais e... Agora é só o nosso aluno, o nosso... Caramba. Todas as informações. Caramba, tá tudo desde aí. Que a gente começou. Tem mais de 20 que opções isso, aqui. É mesmo? É uma enquete isso, né? Não. Conhecendo do livro, eu vou te dizer que não é 100%, não. Deixei algumas coisas aí para meus queridos alunos, depois. Meus queridos ouvintes, todo ser humano é potencialmente um coscovilheiro. Coscovilheiro é fofoqueiro. Cara, eu já fiz uma fofoca legal. Quem é que nunca viu que ficou num triângulo amoroso? Ou pelo menos se viu, né, envolto num triângulo amoroso? Vai ler Quincas Borba depois desse podcast aqui e vai me dizer que espetáculo é isso. Fique à vontade, professor. Eu concordo plenamente com o texto maravilhoso, a pontuação machadiana. Não é meu ídolo, não é minha... Mas é meu o escritor preferido, mas... Você sabe que é o meu preferido. Tanto é que o mestre Eduardo Portela, que foi meu professor na UFRJ, eu sempre digo isso, disse um dia assim, Ronaldo, o maior crítico literário do país, a sua pontuação se assemelha do mestre Machado de Assis. Eu estava na faculdade ainda. E pontuação é comigo. Eu acho Machadiano. Quanto mais culto é o ser humano, maior chance dele gostar do que é mais formal, do que é erudito. Sim. Você é muito culto e também gosta. Né? Eu gosto do Machado, mas assim, não vou dizer que eu odeio Machado, mas não é a minha leitura preferida. Na verdade, esses livros de tempos de escola, Lispector, Aloysio de Azevedo, Álvares de Azevedo, eu nunca... Não gostei muito, não, mas tinha que ler na escola. Né? Você não teve um professor de literatura como eu, que eu ia fazê-lo adorar esses autores? Você já gosta do último verso, o segundo verso da canção? Eu não só gosto, como divulgo. Divulga, né? Quando as pessoas perguntam qual é a melhor crônica que você conhece? Segundo verso da canção. Você comprou e não leu sequer uma página de um dos maiores livros da literatura brasileira, cuja pronúncia, o respeito é tão grande que eu tenho por essa obra, para mim uma das obras-primas da literatura brasileira, que você tem que falar corretamente assim, Grande Sertão, Veredas. 2 pontos, Veredas. 2 pontos, pausa. É daí que você começou se apaixonou pelos 2 pontos. Né? Exatamente. Grande Sertão. Eu pergunto aos meus alunos, como é que se chama a obra? Grande Sertão, Veredas. Não. Professor que fala Grande Sertão Veredas não soube ler Grande Sertão Veredas. Eu sempre digo, como é o nome da obra, e todo mundo responde assim, Grande Sertão Veredas. Mas assim, Ronaldo, eu não vou ler, porque você já me disse o que aconteceu com o Diadorim. Então você já me deu spoiler. Eu vou ler para chegar ao final, que eu já sei. Cara, aquela do Diadorim é uma coisa assim maravilhosa, maravilhosa. Grande Sertão Veredas. Ronaldíssimo. Grandes podcasts. Caminhos. Isso aqui são caminhos. Abrimos caminhos para boa leitura. Parabéns a você, aos vencedores. Esse bate-papo aqui foi para os vencedores. O segundo exame. As batatas. Obrigado, professor Ronaldo. Obrigado, Fabrício. Obrigado, galera, Fabrício. Boa prova. Sucesso aí. Isso. Leiam a fofoca. Leiam essa fofoca. É boa. Tem que ler. Gente, até a próxima. Valeu. Tchau.